sejam bem-vindos à nossa live de quarta-feira. Para quem não me conhece, eu sou Josimeire Moraes e aqui no meu canal, no Viver Mais e Melhor, eu sempre trago um assunto para nós aposentados, para nós acima dos 50 anos que queremos ter uma vida de forma bem melhor. Sejam bem-vindos. E vamos mandar aviãozinho convidando aquelas pessoas. Hoje eu convidei uma pessoa linda, a Camila Miller, e ela vai nos falar de rotina leve. Como é a sua rotina? Às vezes nós pensamos que ter rotina é uma coisa monótona, é uma coisa chata. Quando eu me aposentei, tudo que eu queria na vida era ficar de papo pro ar, assistindo TV e fazendo nada. E por muito tempo eu fiquei assim, né? Sem fazer nada, de papo pro ar, até eu enjoar, até eu pensar assim, meu Deus, minha vida tá chata, eu não tenho o que fazer, está ficando monótono. E isso é o que acontece quando nossa rotina, acontece isso com a gente quando nós temos uma rotina improdutiva, quando nós não sabemos o que queremos fazer ou para onde a gente está caminhando, né? Então a gente fica perdido e achando tudo chato e tudo monótono. Como é a sua rotina? Você acha chata, acha monótona? Então a Camila Miller vai nos ensinar a ter uma rotina leve, especialmente nesse isolamento, para a gente não surtar. Então vamos fazer perguntas. Quem quiser dar um up aí no seu dia a dia, pergunta para a Camila. Para Camila, o nome dela é muito internacional, é Camila Miller. Então eu vou chamá-la e vocês vão chamando e produtiva. Oi, Rosa, tudo bem? Obrigada, Rosa. Olá! Oi, Camila. Muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite. E vamos começar dizendo para nossos amigos quem é Camila Miller. Que alegria estar aqui com vocês nessa tarde! A Camila Miller, que tem esse nome internacional, como minha amiga falou, o pai queria que ela fosse um jogador de futebol para se chamar Miller. E aí veio menina, para não perder o Miller, colocou Camila. Me casei com o Igor Miller, então meu nome ficou com eco, ficou Camila Miller. Eu sou mãe de duas meninas lindas e sou especialista em rotina leve. Eu sei que para muita gente está pesado nessa quarentena. Então a nossa missão nessa tarde é fazer com que a gente leve mais leveza para cada pessoa que está aí agora com a gente. Ai, que bom! E tem jeito para a gente fazer uma rotina leve? É possível ter uma rotina leve, mesmo sendo dona de casa, tendo muitas tarefas a fazer? É possível. Eu tenho duas pequenininhas, uma de 10 anos e uma de 8 anos. Sou casada, estamos todos confinados dentro do mesmo lar, né? Para quem aqui já teve filhos, sabe exatamente como é que é. A roupa que brota, a louça que brota, o trabalho que não para. Então, o segredo número 1, anotem aí, para a gente ter uma rotina mais leve, é a gente aprender a diminuir a nossa expectativa. Muitas vezes a gente cria uma realidade que é impossível de ser conquistada. A gente quer ser Mulher Maravilha, a gente quer dar conta do marido, conta do filho, conta do neto, a gente quer ser amiga de todo mundo, quer estar disponível para todo mundo. E aí a gente cria uma realidade que é impossível de ser atingida. E a gente se frustra, a gente se culpa. E quando a gente entra no ciclo da frustração, da culpa, a gente não consegue sair do lugar. Então, o passo número 1 é a gente adequar a nossa expectativa, a gente adequar a nossa realidade, sabe? Então, a gente leva um peso muitas vezes desnecessário. Quando eu quero que o outro seja do jeito que eu gostaria que fosse. Pode falar, meu amor.
E Camila, eu tô achando a tua imagem assim tremendo, tá ok? Vocês estão ouvindo e vendo direitinho, diga, bota o dedinho assim, o som tá bom. Para mim a imagem que tá tremendo. Vamos ver, vamos Mas ver. pode continuar. Vamos Então é isso, a gente continuar. se frustra, né, Camila? E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu comecei naquela rotina que eu queria, a minha expectativa era que eu ia gostar muito de viver a vida inteira sem fazer nada, né? E aí, de repente, eu me frustrei. Não era o que eu queria. Vamos ver se a gente consegue melhorar a imagem. Vocês me dizem aí. Tá melhor agora, tá, Josilene? Melhorou? A imagem tá me cortando ou não? Eu acho que melhorou, Camila. Melhorou? Então eu vou ficar quietinha aqui sem Uhum. balançar o celular. Sim, pois continue. Você estava dizendo que a gente cria muita expectativa, né? E a gente se frustra. Ainda não Exatamente. melhorou. Para mim aqui tá tranquilo. Como é que tá a minha imagem aí para você? Fica assim tremendo, Camila, como se estivesse movimentando. Só quando você está assim, até na hora de falar, ficou tremendo o rosto. Pode ser a conexão. Vamos dar uma olhada aqui. Só um Oi, minutinho. Augusta, tudo bem? Bem-vinda. Ele está achando que é o filtro, Camila. Alguém disse aí, é o filtro. Vê se melhorou. Agora parece que melhorou. Eu tirei, Aham, mudei. Ah, então tudo vamos lá. bem. Tá Então, número ótimo. diminuir a expectativa. E a nossa rotina, ela verdadeiramente, ela é acelerada, né? São muitas demandas e como você estava compartilhando aí, depois de viver às vezes uma vida corrida no trabalho, quando se aposenta ou quando fica vovó, às vezes fica meio perdido, sem saber É, o que fazer. Então é meio como se a gente criasse agora novas oportunidades, um novo universo, né? Não dá mais para viver o hoje baseado no que fazia antes. Não dá mais para isso. comparar a rotina de hoje com a rotina que eu tinha antes. Então, eu acho que o segundo passo é aprender a se reinventar e saber que pode se reinventar. É possível criar novas estratégias, novas possibilidades. E aí, o segredo, depois que eu diminuo a expectativa, é aprender a não comparar. Quando eu entro na comparação do que eu conseguia, do que eu fazia, do que era, e eu entro na comparação, isso às vezes deixa a gente meio borocochô, deixa a gente meio chateado. E parece que o mundo acabou, né? Mas não, só está começando. São processos, são fases. Então, diminuindo a expectativa e vivendo uma nova realidade sem comparações, a gente consegue abrir o nosso horizonte para viver o melhor de cada fase da nossa vida. Ai, meu Deus, está pedindo para eu levantar um pouco. Pronto? Vê, tá ótimo. Tô conseguindo te ver ótima. Tá bom agora, Zé? Pois é. E como é que a gente pode traçar essas estratégias? Como? Assim, sozinho. Você acha que do nada a gente tem que ter aquela motivação? Como é isso? Vamos lá. Quando a gente vai montar uma estratégia, existem duas coisas muito importantes. A primeira é saber onde que eu tô. E muitas vezes eu imagino, né, que quando você passa todo um ciclo, cria filhos, depois que você já trabalhou, já conquistou sonhos, parece que não tem mais nada para fazer, parece que não tem mais nada para conquistar, né? Então acho que o primeiro passo é identificar onde que eu tô e para onde que eu quero ir. O que que eu ainda quero realizar? Porque eu não consigo acreditar que não é possível que não tem mais sonho para realizar, lugares para conhecer, novos relacionamentos, quem sabe. Então, é saber onde que eu tô, o que eu quero e começar a fazer pequenos passos. Quando eu penso no macro, quando eu penso no grande, parece estar distante, parece estar difícil, né? Agora, quando eu me proponho a pequenos hábitos, pequenos passos, o horizonte ele começa a se abrir.
Então, para a gente ter uma rotina leve, eu primeiro preciso entender o que que é ter uma rotina leve para mim. O que que eu gostaria de fazer durante o meu dia que eu não faço? Talvez ter uma rotina leve para mim seria fazer uma caminhada de 30 minutos por dia. Talvez ter uma rotina leve para mim é conseguir ter um tempo para ver um filme ou bater um papo com uma amiga. Talvez uma rotina leve para mim é fazer um bolo, é cozinhar, porque eu tenho prazer em cozinhar. Então, entra o autoconhecimento, porque às vezes a gente se doou tanto pelos filhos, às vezes a gente se doou tanto para o trabalho, que a gente nem sabe do que a gente gosta. A gente esqueceu quem a gente é. A gente perdeu a nossa essência. Então, esse é o momento adequado para redescobrir o que eu gosto, para redescobrir que eu sou uma pessoa, que eu tenho direito de realizar, de sentir. Estou colocando aí, fazer yoga todos os dias. Então, é o momento da rotina leve e descobrir o que que é uma rotina leve para mim. O que que eu não fiz até hoje que eu posso fazer. Ou o que que eu fazia, que eu parei de fazer e agora eu posso recomeçar novamente. Eu acho que é mais ou menos por aí esse caminho. E nesse caso, Camila, vamos supor que a pessoa decidiu, escolheu, sabe o que é que quer fazer, certo? Mas aí está em conflito com a família, por exemplo, com o esposo. Eu quero isso, meu esposo não quer. Eu tenho que fazer comida, mas eu não quero. Eu quero fazer yoga, mas eu não tenho tempo porque eu tenho que cuidar ainda da casa e do marido. E nesses casos, qual é a dica? Vamos lá. Eu sempre falo que as 24 horas, ou seja, o relógio, não está sob o meu controle. As mesmas 24 horas que você tem, é as mesmas 24 horas que eu tenho. Só que o tempo, ele é relativo. Porque tempo é questão de prioridade. Não tem jeito. Tempo é questão de prioridade. Então, no primeiro momento, eu preciso me decidir. Me decidi, às vezes, a me colocar na rotina, porque eu nunca coloquei, eu sempre botei o marido em primeiro lugar, os filhos em primeiro lugar. E verdadeiramente chega no momento que ela vai ter dificuldade em se colocar numa agenda. Às vezes a pessoa 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos, sem fazer parte dessa agenda. Só que chega um momento que a gente precisa decidir por nós mesmos, sabe? Então passa primeiro por uma decisão. Quando eu decido, eu consigo alocar o meu tempo sem prejudicar as minhas outras demandas. Porque tempo nós temos. A verdade é que a gente não aprendeu a gerir o nosso tempo. Então, se eu preciso acordar um pouquinho mais cedo, se eu preciso dormir um pouquinho mais tarde, se eu preciso otimizar o meu tempo, por exemplo, talvez eu gosto muito de ouvir uma música clássica. Eu posso pegar a música clássica na hora que eu estou lavando uma louça, que às vezes é uma tarefa que eu não gosto tanto assim, coloco com uma tarefa que me dá mais prazer. O meu marido não precisa concordar em fazer a mesma tarefa, porque ele tem a vontade dele e eu tenho a minha vontade. Então, no momento que ele está fazendo algo prazeroso para ele, eu posso otimizar aquele tempo e fazer algo que é prazeroso para mim. Então, é mais um jogo de quebra-cabeça, sabe? Onde se eu decido, eu consigo fazer as movimentações da peça. Agora, geralmente todo mundo tem uma agenda de trabalho, mas ninguém tem uma agenda da sua vida particular. Se eu não me colocar na agenda, nunca vai sobrar tempo. Tempo não sobra. Nós precisamos nos colocar como prioridade. Então, eu sempre oriento fazer uma agenda real, porque nós não somos robôs, fazedores de tarefa. Uma agenda real, dividida em bloco, manhã, tarde e noite. Então, eu preciso ver quais são as tarefas prioritárias daquele dia. Existem coisas que eu posso delegar, existem coisas que eu preciso eliminar, que verdadeiramente eu não vou dar conta. Existem coisas que são urgentes, que precisam ser resolvidas, e existem coisas que são importantes que eu preciso colocar na minha agenda. Porque se eu não colocar, não vai dar tempo. Então, um tempo para namorar, um tempo para se cuidar. Então, eu preciso fazer esse encaixe, sabe? Então, ter uma agenda. Todo dia à noite, eu penso quais são as prioridades do dia seguinte. Coloco dividido no meu bloco. Geralmente, as tarefas mais desafiadoras já faz logo pela manhã. Você já está com a sua cabeça fresquinha ali, né? Tá difícil implementar um exercício?
Já faz logo no primeiro horário, já mata logo aquela atividade para começar o dia com disposição. Então, tudo, na verdade, é uma questão de escolha. Às vezes a gente dá pequenas desculpas, que não tem tempo, que não dá, mas se a gente decide, a gente consegue sim um tempinho. Olha aí, o Zé Neto colocou, sem agenda eu não consigo fazer nada. Eu também estou, na minha agenda, eu faço todo dia de noite, eu programo, e essas 2 últimas semanas, né, que incluiu uma rotina nova, que foi fazer a minha live todo dia às 15, eu programo também a semana. Mas nessa programação, às vezes, a gente às vezes fica escravo da agenda, né? E quando a gente pode falhar 2 vezes com a agenda. Uma, quando a gente coloca muitas coisas e não consegue fazer, e a outra é quando a gente procrastina, a gente acha difícil uma das tarefas, por exemplo, que é um dos motivos que nos leva a procrastinar, é a gente achar uma dificuldade na execução daquela tarefa. Então, a gente fica adiando. Alguma dica, Camila? Nós precisamos nos conhecer e saber qual é o nosso horário de maior produtividade. Então, às vezes, eu quero fazer uma tarefa difícil num momento que para mim não é mais adequado. Então, se conhecer é fundamental. Por exemplo, eu sou uma pessoa que pela manhã, para trabalhos cognitivos que exijam muito que eu pense, para mim não é o melhor horário. Então, não é um bom horário para eu estudar, não é um bom horário para eu produzir conteúdo, não é um bom horário para mim. Para mim é melhor à noite. Então, nós precisamos nos conhecer para saber qual é o meu melhor horário para eu fazer esse encaixe. E sobre a agenda, é fundamental a gente ter o bom senso e entender, estamos numa pandemia, estamos fragilizados, estamos ansiosos, estamos num novo normal. Não dá para a gente querer ser o mais produtivo, dar conta do que não deu a vida inteira. A gente precisa ir um passo de cada vez, sabe? Então, no máximo, 3 tarefas super importantes para um dia. Mais do que 3 tarefas super importantes que exijam foco, concentração, implementação de um novo hábito. Às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não faço exercício, quero começar a fazer. Não faço dieta, quero começar a fazer. Não leio um livro, quero começar a ler. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vou me frustrar, eu não vou dar conta. Então, escolhe um hábito, faz com que ele seja validado, depois pula para o outro, depois pula para o outro. Um passinho de cada vez. Olha aí, Camila, eu acho que é quase isso que você está dizendo. O Danilo está perguntando aqui, ó, qual a dica para quem superlota a agenda com 1000 atividades, achando que dá conta e depois se frustra porque não consegue realizar nem metade? Exatamente isso. Então, a gente precisa aprender a ter um crivo. Como que eu faço? Você descarrega todas as suas demandas num bloco. Tudo que você precisa fazer durante a semana. Então, domingo, por exemplo, você já faz um panorama geral num bloco. Tudo que você precisa fazer naquela semana. E aí você vai olhar o que verdadeiramente disso tudo aqui é urgente, urgentíssimo, que eu preciso resolver essa semana. Aí depois você olha para aquilo tudo e pensa, existe alguma coisa dessas aqui que eu posso delegar? Eu posso otimizar o tempo? Porque às vezes tem coisas que eu faço que eu não preciso fazer, que eu posso pedir ajuda. Às vezes a gente esquece que a gente pode pedir ajuda, que eu posso pagar alguém para fazer. Depois eu vou ver dentro do meu bloco onde estão os meus ladrões de tempo. Porque às vezes eu perco 1 hora, 2 horas na rede social, às vezes fico vendo reportagem, porque dá a mesma reportagem o dia inteiro, e eu vejo 3, 4 vezes a reportagem. Então, eu aprendi a otimizar o meu tempo. Então, é exatamente isso. No máximo, 3 tarefas super importantes, novos hábitos que você tem que implementar. Faz no domingo um panorama da sua semana. E a dica principal é tenha permissão para ser humano. Nós não vamos dar conta de tudo. Isso é um fato. Se eu achar que eu vou dar conta de tudo, eu vou todo dia me frustrar, me culpar e vou dormir todo dia com sentimento de devedor. Caraca, hoje eu não dei conta de novo. Caraca, hoje eu não fiz de novo. Nossa, eu sou uma péssima pessoa. Então, aprender a olhar para o nosso dia como uma pessoa que deu conta do que foi possível. Ser grato porque conseguiu. Às vezes eu só olho porque eu não fiz. E esqueço de olhar para o tanto de coisa que eu fiz. Então, é mais ou menos por esse caminho.
É verdade, às vezes a gente faz 99%, 80% da agenda, né, do que a gente se programou, e aí porque faltaram 2 ou 3 tarefinhas, a gente fica focado e fica triste, vai dormir aborrecido, e a consequência de dormir desse jeito é a gente amanhecer mais cansado, mais sem ânimo, né? E quando a gente amanhece assim, Camila, sem ânimo, programou no dia, e aí na hora que olha para aquela agenda, diz assim, ai meu Deus, hoje eu não estou a fim de fazer nada disso. E aí? Nós precisamos desenvolver âncoras positivas durante a nossa manhã. Porque tem manhãs que verdadeiramente a gente vai acordar mais cansado, mais desmotivado, mais triste, mais ansioso. Então, os primeiros momentos da manhã são fundamental para ditar como vai ser o meu dia. Então, eu preciso começar a ser comandante do meu barco, ao invés de ficar deixando o vento levar o meu barco. Então, o que eu posso fazer de manhã para que o meu dia seja mais produtivo? Começar com motivos de gratidão, porque a gratidão ela já vai neutralizar o sentimento negativo, o sentimento de não fazer. Então, pelo menos 3 motivos de gratidão. Você já pode ter um hábito, toma uma água com limão, algo que já vai te dar uma sensação de bem-estar. Fazer uma meditação, já começar com uma música. A música, ela tem o poder de te transportar para um outro estado mais elevado, mesmo sem você permitir. Então, tá muito mal-humorado, tá sem força até para fazer um motivo de gratidão? Vê uma música que eleva a tua energia. Vê uma música que tem boas lembranças e simplesmente coloca aquela música. Eu desafio você ouvir 3 minutinhos daquela música, respirar durante aquela música e você já não tem um outro ânimo para começar o seu dia. Então, nós precisamos combater o nosso próprio mau humor com hábitos que nos fazem bem. Então, são pequenas atitudes que fazem toda a diferença. Tem gente que gosta de tomar banho ouvindo música. Ele está aqui na live, eu não vou dizer quem é, mas eu acho que isso dá um up mesmo. Quando a gente começa a ouvir música, se está lavando o prato, dá vontade de dançar. Se ouvir minha música, eu já vou me rebolando ali na pia. E isso realmente neutraliza. E outra coisa também, essa da gratidão, eu acho maravilhosa. Eu acho que se você começar a ser grato, a gente não tem como sentir mau humor, parece que não ocupa o mesmo espaço. Se você tem gratidão no seu coração, você se enche assim na mesma hora de alegria, de muita serenidade. E a Joseline está dizendo que treinar, com o treino, tudo melhora. Ela é viciada em treino. E é outra coisa que deve ser incluída na nossa rotina para melhorar o nosso ânimo, o nosso astral, não é isso, Camila? Com certeza. O que acontece, né? Nós temos uma farmácia interna. Então, quando acontece uma coisa que eu não gosto, que me estressa, vai me gerar cortisol, isso vai me gerar adrenalina. E esses sentimentos vai fazer com que o meu coração dispare, minha corrente sanguínea fique mais acelerada, que eu fique mais ofegante. Então, eu preciso não negar essa realidade, sabe? Às vezes a gente quer não sentir, quer não pensar. E quando eu rejeito esse sentimento, é como se eu estivesse vivendo um duelo interno que não ajuda em nada. Então, as sugestões que os nossos amigos deram, aumenta a minha dopamina, aumenta a minha ocitocina. Então, abraçar, sorrir, treinar, ouvir música, respirar, faz com que eu diminua o meu cortisol, diminua a minha adrenalina e faz com que eu consiga enxergar o céu nublado com gratidão. Faz com que eu enxergue um dia chuvoso com gratidão. Então, a gratidão, o sorriso, o abraçar são ferramentas fundamentais para a gente levar o nosso dia de uma forma mais leve. Camila, e quando a gente faz tudo isso, amanhece o dia com ânimo, ouviu música, melhorou, está disposta, vai ticando ali, olha, fiz isso e vai se animando, mas tem aquela pessoa da família que é ranzinza, que não faz o que a gente está fazendo. Às vezes joga o balde de água fria na nossa cabeça e a gente fica com vontade assim,
Aí a gente tem que respirar ou dar um murro na pessoa? A palavra para a gente conseguir levar a vida com leveza se chama empatia. Todo adulto mal-humorado, toda pessoa que machuca, existe por trás dela alguém que foi machucado, alguém que foi ferido. O mau comportamento é só a pontinha do iceberg. Às vezes aquela pessoa não conseguiu se comunicar diferente, mas por trás daquele mau comportamento existe uma série de necessidades que não estão sendo atendidas. Existe uma série de sentimentos feridos. A gente não sabe a bagagem que aquela pessoa carregou durante o dia. Então, eu sempre falo que nesses momentos de estresse, quando a gente consegue sair de nós mesmos, gerir a nossa raiva, né? Aquela raiva que vem aqui na garganta, vontade de responder, vontade de gritar, vontade de revidar com a mesma moeda. Quando eu olho para aquela pessoa, respiro profundamente e olho para aquela pessoa e falo assim: o que será que está por trás dessa frase de raiva? O que será que está por trás desse gesto tão brusco? A melhor forma de combater o mau humor é com amor. O amor é o sentimento que pode transformar tudo, sabe? Então, quando alguém te taca uma pedra e você diz: eu tô vendo que você tá muito nervoso, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui, você desestabiliza totalmente. Quando você diz: eu tô vendo que você quer brigar, mas eu te amo tanto e eu prefiro sair daqui para que a gente não brigue, ou vamos se acalmar e depois a gente continua essa conversa. Então, o nosso instinto primitivo é de voar em cima, é de gritar, é de pagar mal com mal, é bater ou levou. Só que a nossa paz, ela vale ouro. E que quando a gente entende que a nossa paz, ela vale ouro, que nada nem ninguém pode roubar a nossa paz, naquele momento eu prefiro me retirar. Se eu estiver muito brava, com muita raiva e não der conta, sai de perto. Vai ouvir a música. Você precisa ter uma caixinha, um arsenal de coisas que te ajudam a se acalmar no momento de raiva. Então, se ouvir a música te acalma, se fazer uma caminhada te acalma, vai, corre pro chuveiro, toma uma chuveirada, toma um banho. Quando a gente resolve as coisas com raiva, a gente piora, sabe? E as palavras que são lançadas são como uma flecha. A gente não consegue mais recuperar. Uma vez que eu lanço uma palavra maldita, eu posso pedir perdão, eu posso pedir desculpa, mas aquela ferida que foi causada, ela continua lá. Então, nós precisamos desenvolver a habilidade da empatia, de olhar para o mau comportamento, não como a pessoa é ruim, ela teve um momento ruim. E quem nunca teve um momento ruim, né? Então, permissão para ser humano, se perdoar e perdoar o outro. Eu acho que esse é o mecanismo para a gente ter uma rotina mais tranquila. Que nós estamos no mesmo mar, mas nem todo mundo está no mesmo barco. Eu posso estar no mesmo mar da pandemia, mas eu estou tranquila emocionalmente, eu tenho comida, eu tenho uma reserva talvez para pagar as minhas contas. Mas tem pessoas que já vivem de uma outra forma, que já tem uma outra bagagem de vida, que já explode com mais facilidade. Eu não posso cobrar do outro o mesmo comportamento. Eu não posso cobrar do outro, porque o outro teve uma outra história. Todo mundo carrega a sua mochilinha. Tenho certeza que você tem a sua mochilinha das suas lembranças de infância, da forma com que seus pais cuidaram de você, do seu relacionamento. Às vezes, o pai e a mãe se dedicou uma vida inteira e hoje o filho não retribui. Às vezes, eu me dediquei uma vida inteira por um trabalho que eu não gostava e não fui reconhecido. Então, todo mundo tem a sua mochilinha. E quando eu reconheço que o outro tem a mochilinha dele, eu tenho a minha mochilinha, e que eu não posso ser mais uma pedra, mais um peso, porque a mochilinha dele já está bem pesada, preciso ajudar a tirar o peso e não colocar mais peso. Então, a gente vai dosando, enxergando no outro, que ele também tem a mochilinha dele, né? E precisa de mais amor. Chega de ódio, o mundo já está cheio de ódio. Verdade, belas palavras, Camila. Parabéns, e fica a dica aí para nós, esposas, né? Que a gente, eu não sei as outras esposas, Camila, mas eu sempre perdi muito a minha paciência, primeiro com o marido. Dizem que a gente na TPM, né? Primeiro, quando eu tinha TPM, a gente perde a paciência, primeiro com o marido, depois com o chefe, né?
depois com os filhos, parece que o filho era o último. Então, nessa hora, a gente... Olha aí, o Danilo disse que se emocionou com a fala, Camila, e o Zé achou maravilhosa. Ela é um amor, um doce, a Camila. E isso é praticar essa empatia, reconhecer que a mochila do outro está pesada, é muito difícil. Às vezes a gente nem consegue, porque às vezes a gente só se concentra na nossa mochila. A gente quer que a pessoa, às vezes o marido, a irmã, ou o pai ou a mãe, tire a pedra ou aquele peso da nossa mochila. E a gente não pensa que eles também acham que a obrigação deles é tirar o nosso peso, e a gente nem se concentra em tirar o peso da mochila deles. Mas é um exercício diário que a gente tem que praticar, né? É. Um conceito que foi libertador na minha vida, né? Em 2015 para 2016, eu vivi uma grande mudança. As minhas duas filhas estavam muito pequenas. Nós tínhamos um salão de festas e uma lanchonete, então eu trabalhava muito. Os finais de semana eu sempre estava muito cansada, muito estressada. E aí a gente sempre acha que a culpa é do outro, porque o outro não me ajuda, porque o outro não contribui, porque o outro me aborrece. Mas ninguém tem o poder de tirar a minha paz sem a minha permissão. Então a autorresponsabilidade é eu me amar, eu me cuidar. Para que eu preciso ficar esperando que o meu esposo me dê uma flor? Compre você uma flor para você. Por que eu preciso ficar esperando um elogio externo? Faça você. Quantos elogios você já se fez hoje? Você já se olhou no espelho hoje? Viu como você é perfeito? Como você é lindo? Como você tem características? Já elogiou seu sorriso, seu olhar? Já elogiou que você é carismático, que você ajuda as pessoas? A gente espera do outro aquilo que o outro não tem o poder de me dar. O outro tem a mochilinha dele, sabe? Então, quando cada um reconhece que é responsável pela sua própria felicidade, ninguém pode me fazer feliz. Eu falo que Deus, ele deu tudo que a gente precisava para que a gente verdadeiramente fosse feliz. Ele deu as orientações, ele deu caminho, ele deu estímulo, ele deu a saúde, ele deu o caminho. Então, 50% da parte dele já está feita. Os outros 50% depende de mim. Eu não posso terceirizar a responsabilidade do estresse, eu não posso terceirizar a responsabilidade do autorreconhecimento, do amor, da autoestima. Depende de mim. Então, quando a gente enxerga isso, o nosso dia ele fica mais leve, porque eu não vivo mais querendo que o outro me elogie. Eu não vivo mais esperando do outro. Quando eu entendo que eu sou responsável pelo que eu sinto, eu sou responsável pelo que eu penso, e que eu posso gerir as minhas emoções, o meu dia fica mais tranquilo, sabe? A nossa vida ela fica mais leve. Nós, muitas vezes, somos carrascos de nós mesmos. Nós só vemos o que a gente faz de errado, o quanto a gente não tem o que poderia ter. Nós precisamos, nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, que é um momento de reflexão, que é um momento de autoavaliação, né? A gente falar, eu quero sair melhor dessa pandemia, eu não quero sair do jeito que eu entrei. Então, um diálogo eu com eu mesmo, eu resolver as minhas histórias do passado, eu diminuir a minha expectativa relacionada ao outro, para que a gente possa seguir a nossa vida mais leve, mais feliz, porque a gente merece. Às vezes a gente esquece que a gente merece. A gente merece. Camila, e ainda voltando um pouquinho aí sobre a autorresponsabilidade, às vezes a gente cria a expectativa, quer ganhar um elogio, e quando a gente supera isso, quando a gente adquire essa inteligência emocional de não dar ao outro o direito de nos magoar e de nos tirar do sério, é um sentimento assim libertador. E eu me lembrei, né, você falando aí, da gente gosta, nós mulheres gostamos muito de elogios, especialmente do marido. A gente ganha elogio de todo mundo, mas se o marido não elogiar, Ave Maria, eu passei muitos anos nessa situação. Eu ia para o salão, e quando eu chegava, aquela tristeza, porque o marido não me elogiava. E aí eu sofria muito, às vezes ele me tirava do sério, eu ficava triste. Já naquela hora que eu ia para o salão, já era um sofrimento. Eu disse, oh meu Deus do céu, ele não vai gostar que eu vou para o salão, ele não vai me elogiar. Passei muito tempo da minha vida
sido besta desse jeito. Mas quando eu descobri que a gente não pode dar o direito de ser tirada do sério, o que que eu faço? Quando eu volto do salão agora, antes ele ainda continua sem elogiar, mas eu me elogio. Eu digo, eu olho, rebolo o cabelo, digo, obrigada, eu também estou achando linda. Isso foi libertador para mim. Ele sorri, eu não saio mais do sério e eu não dei mais, não permiti a ele, né, me fazer ficar mal-humorada. Eu chegava linda do salão e ficava triste. Isso é muito importante, a gente ter esse entendimento de que ninguém pode nos desequilibrar, não é isso? Com certeza. Às vezes a gente fica esperando aquilo que está fora. Eu falo que a felicidade, ela não está no caminho final, ela está na jornada, sabe? Imagina que se a gente passa uma vida inteira trilhando a vida, esperando chegar o final da vida, concluir, criar filho, formar filho, se aposentar. E aí eu fico esperando chegar tudo isso, passar para verdadeiramente ser feliz. E aí olho para trás e falo, cadê? Cadê aquela felicidade toda? Cadê aquela realização toda, né? E, na verdade, a felicidade, ela está na jornada, ela está no caminho. E esse é o melhor momento para ser feliz. Esse é o melhor momento para fazer as escolhas. Não é? O ontem já foi. Eu não posso mais ficar olhando para o passado e falando, nossa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito tal. O que passou, passou. E a gente tem que repetir, passou, passou. Sirva de aprendizado. O que vai ser daqui a 1 ano? O que vai ser daqui a 5 anos? Nós não sabemos. Nós não sabemos se vamos estar aqui, nós não sabemos como vai estar o mundo. O que nós temos é o hoje, é o aqui e agora. Então nós precisamos reconhecer que o que nós temos é o aqui e agora. Que nós precisamos tomar o comando da nossa vida. A nossa felicidade não pode depender dos nossos filhos. A nossa felicidade não pode depender do nosso marido, porque eles também têm a mochilinha deles, né? A nossa felicidade precisa ser com o nosso hoje. Então, eu diminuindo a expectativa, olhando para o outro com mais empatia, eu fazendo as minhas pausas durante o dia, né? Nós temos um tanque emocional. Então, se eu... O que você, Camila, você chama de pausas, é uma meditação? Então, a pausa, eu oriento que a gente faça pelo menos 3 pausas durante o dia. Você escolhe o que você quer fazer nessa pausa, o que faz mais sentido para você. Então, você descobre qual é o hábito que te traz mais leveza, qual é o hábito que te faz você se conectar com você. Por exemplo, eu gosto de ler a Bíblia. Isso faz com que eu me conecte com Deus, faz com que eu tire um ensinamento, uma meditação com uma música de fundo. Às vezes vai ser fazer uma yoga, às vezes vai contemplar a natureza, às vezes vai fazer um mindfulness, uma meditação, uma respiração, às vezes vai ser tomar um chá da tarde. Então, cada um precisa descobrir o que enche o seu tanque emocional. Então, pela manhã, eu faço uma pausa, ou seja, me alimento emocionalmente para eu dar conta da minha manhã. A minha energia vai baixando, porque às vezes alguém grita, às vezes uma coisa não sai do jeito que era para ser, e aí o meu tanque emocional na parte da tarde precisa ser reabastecido. Reabasteço. E no período da noite, eu reabasteço. Eu faço uma coisa que se chama diário da rotina leve. Como é que é esse diário? Na parte da manhã eu faço uma meditação da palavra, a pessoa pode escolher um livro, pode ser a Bíblia, dependendo da religião, a pessoa escolhe o que faz sentido, um devocional que faz sentido para ela. E aí ela pega um trecho daquele livro ou da Bíblia, que seja, e ela medita aquela palavra. O que aquela palavra quer falar para mim hoje? E aí eu tiro uma palavra de ação para aquele dia. Então, seja a palavra de ação para aquele dia, vai ser autoestima. Se a palavra de ação daquele dia vai ser foco, vai ser paz. E eu fico ruminando naquela palavra durante o dia. Eu já acordo e faço 3 motivos de gratidão, já pela manhã. Então, já começo o dia fortalecido. Depois, eu faço mais 3 motivos de gratidão. E depois, no final do dia, eu chamo de feedback construtivo e feedback. 2 tipos de feedback. Eu faço o construtivo, que é daquilo que não deu certo, que eu preciso replanejar para o dia seguinte. Então, eu analiso o meu dia. O que hoje
eu tenho para agradecer que funcionou. E aí eu anoto, isso deu certo, isso deu certo, isso deu certo. Me dou parabéns, porque às vezes a gente não se dá parabéns, a gente não celebra as nossas conquistas, a gente só bate com o chicote nas nossas costas. E depois eu analiso o que que não deu certo. Ah, esse horário aqui não funcionou. Ah, essa situação aqui eu me aborreci. Então, amanhã, o que que eu posso fazer diferente para que isso não se repita? E aí eu faço uma análise e já crio uma estratégia para que amanhã eu posso errar de novo? Posso, mas eu não quero errar na mesma coisa. Se for para errar, que eu erre em coisas diferentes, que eu não erre sempre na mesma coisa. E aí eu replanejo. E eu faço o momento da autoestima, que é o momento de se elogiar, de reconhecer o que que eu fiz hoje bem nesse dia. Ah, hoje eu fiz muito bem um bolo. Ah, o que que eu fiz bem hoje? Ah, hoje eu me concentrei e li 10 páginas de um livro. Então, eu vou monitorando o meu emocional, as minhas vitórias e aquilo que eu preciso mudar. Ou seja, eu estou com a minha vida sobre o meu controle. Às vezes a gente vive tão no piloto automático, é como se a casa tivesse uma pequena goteira. Vai pingando aos pouquinhos, sabe? De repente o buraco aumenta mais um pouquinho, aumenta mais um pouquinho. Quando a gente vê, o telhado caiu. Então, se a gente faz uma análise diária, eu consigo consertando as pequenas goteiras sem deixar o meu telhado cair. Então, essa é a estratégia para a gente manter a nossa rotina leve. Todos os dias fazer essa autoanálise. Adorei! Na minha rotina tem um foco na palavra, tem tudo isso aí, mas não tinha essa parte de me parabenizar. E quando você vai fazer esse feedback construtivo, essa análise do seu dia, você vai dormir muito mais feliz, não é verdade? Sim, então faz toda a Adorei, diferença. Camila. Faz toda a Eu diferença. adorei. E nós já estamos com mais de 40 minutos de live. Eu quero saber se vocês querem fazer alguma pergunta. Eu amei. Camila, você quer dizer alguma coisa? Diga, fale sobre o seu trabalho no Instagram. Oh, minha linda. Eu faço com muito amor e com muito carinho, né? Porque eu verdadeiramente acredito que a vida pode ser muito mais. E que nós temos que construir hoje as histórias que a gente vai ter orgulho de contar. Às vezes a gente vive repetindo padrão. Aquilo que aconteceu com os meus bisavós, aconteceram com os meus pais. E a gente vai repetindo padrões sem perceber. E nós podemos reescrever as nossas histórias. Nós temos esse direito. Nós não precisamos repetir padrão, sabe? E esse trabalho que eu faço especificamente com mães, com famílias, é dizer que nós podemos construir um mundo diferente a partir das nossas atitudes, sabe? E esse mundo começa dentro de nós. Às vezes a gente quer resolver o problema externo, o problema da África, a gente quer resolver a fome no mundo, mas os pequenos passos começam dentro de um muito obrigado, dentro de um eu sou grata, dentro de você é importante para mim. Às vezes a gente espera o outro morrer para dizer o quanto ama, o quanto é importante. Então, verdadeiramente, eu acredito que nós podemos e nós merecemos construir hoje as histórias que a gente vai ter orgulho de contar amanhã. Que bom! Eu tenho certeza que você vai mudar a rotina de muitas pessoas com esse seu carisma, com esse seu amor. Você fala com o coração e está de parabéns. Obrigada. E eu quero lhe agradecer do fundo do coração por aceitar o meu convite. Quero agradecer a vocês que participaram da live. Obrigada, a Rosa hoje está maravilhosa, só elogios para mim. Beijo, Rosa. Obrigada a todos que participaram e acompanhem a Camila Miller, né? E aguardem que amanhã tem live, depois tem live. Cada dia eu estou trazendo assuntos maravilhosos. Que bom que vocês gostaram da Camila e do assunto de hoje, né? Pois um beijo, Camila. Um beijo, minha linda. Fique com Deus. Parabéns pelo seu trabalho lindo também. Obrigada, e até mais. E quem entrou agora, olha, tem gente entrando, vai ficar salva no meu feed, vale a pena você assistir. Ela falou dicas maravilhosas para a gente ter uma rotina leve, sem surtar, e tirando os pesos da nossa mochila, né? Pois um beijo e até a próxima. Aliás, até amanhã às 15.